Olá, povo de Deus, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem no dia de hoje. Estamos aqui mais uma vez com a palavra de Deus em mãos, a Bíblia Sagrada, a nossa espada, para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E na mensagem dessa noite, vamos aprender como é a vida de um verdadeiro profeta de Deus, de um verdadeiro servo de Deus. Em 5 passos vamos aprender isso. E se o Espírito Santo falar ao seu coração, tudo que eu te peço é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente, compartilhe. E por que eu peço isso? Porque isso ajuda demais no crescimento do canal. É assim que o YouTube entende que você está gostando do vídeo e assim ele passa a divulgar para mais pessoas. E assim, queridos irmãos, vamos nos consagrando e levando essa mensagem para o mundo todo, para que Cristo possa logo voltar. Se o seu desejo é que Cristo volte logo, ou quer ter esse desejo no seu coração, vamos fazer isso, vamos nos preparar, vamos levar essa mensagem para o mundo todo. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome desse nosso Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a primeira coisa que nós vemos na vida de um profeta, de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro servo de Deus, é que ele é um homem ou uma mulher de muita oração. Ele é uma pessoa intercessora. Meus queridos e amados irmãos, o verdadeiro profeta, ele é uma pessoa que ama o povo de Deus. E por causa disso, ele intercede pelo povo de Deus. Acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto revelador, incrível, poderoso, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu e ao meu coração. Vamos analisar Números, capítulo 14, versículo 19, 18 e 19. Acompanhe comigo na sua Bíblia. E diz assim: O Senhor é paciente e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Olha o que Moisés pede a Deus por causa da rebeldia do povo no deserto. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Amém, queridos irmãos? Dê um glória a Deus aí onde você está, porque essa mensagem é verdadeira, reveladora e fala muito ao nosso coração. Vemos aqui que quando Moisés é usado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito, e eles peregrinam durante 40 anos pelo deserto, sendo que eles poderiam ter entrado na terra prometida em menos de 2 anos. Mas por causa da sua rebeldia, da sua murmuração, da sua desobediência, o povo ficou por 40 anos vagando pelo deserto. E nesses 40 anos, acompanhando a história bíblica, vemos que Moisés, em muitas vezes, ele intercedeu por esse povo. Deus queria destruir com esse povo. Deus queria fulminar com esse povo, porque eles desobedeciam a Deus, não reconheciam os poderes de Deus. Tudo que Deus já tinha feito, o pão que descia do céu, os milagres que Deus proferia a todo tempo. Mesmo assim, era um povo rebelde, que murmurava, que não confiava em Deus. E Deus por várias vezes quis destruir com esse povo, destruiu vários deles. Só não destruiu todo o povo porque Moisés intercedia por esse povo. O verdadeiro profeta, o verdadeiro servo de Deus, ele ama o seu povo e ele intercede pelo seu povo, ainda que esse povo seja um povo rebelde. Porque ele quer ver esse povo entrar na Canaã celestial, no novo céu e na nova terra. Esse é o desejo dele. E assim vemos vários casos, vários homens grandes na fé, profetas, que intercediam pelo povo. Eu vou citar agora aqui o profeta Daniel. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Daniel capítulo 9, versículo 4 e 5. E diz assim: Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse. Daniel falando com Deus: Senhor Deus, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Olha aqui, queridos irmãos, que incrível a oração do profeta Daniel. Ele, além de orar pelo seu povo, que foi um povo rebelde, e por causa da sua rebeldia,
teve a sua cidade destruída e Daniel mesmo foi levado cativo para a Babilônia, mesmo o povo dele tendo feito todos os pecados, tendo se rebeldeado contra Deus, ele orou e intercedeu pelo seu povo. E mais, ele se incluiu entre esses que estavam pecando contra Deus. Olha que incrível Daniel, queridos irmãos. Ele não falou somente do pecado do povo, mas ele se incluiu entre eles como um pecador e um falho também diante de Deus. E na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tem diversos casos de grandes profetas, servos de Deus intercedendo pelo povo. Não vou falar mais aqui porque senão vai ocupar muito do nosso tempo. E o vídeo é longo. Mas se você analisar a palavra de Deus, você vai encontrar diversos profetas intercedendo pelo povo. O verdadeiro profeta, ele ama o povo de Deus. Ele intercede pelo povo de Deus, porque ele quer ver o povo de Deus no novo céu e na nova terra. E a segunda coisa que presenciamos na vida de um verdadeiro profeta é: essa pessoa, ela tem um zelo e uma reverência por Deus. Esse verdadeiro profeta ou esse servo de Deus, ele não se contenta só em servir a Deus. Ele faz mais. Ele tem um zelo por Deus. Ele entende que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que Deus é incrível, que Deus é todo-poderoso, que Deus é o alfa e o ômega. E ele precisa estar em reverência diante desse Deus, porque esse Deus é santo, porque esse Deus é puro, porque a sua glória é incrivelmente enorme. E ele tem um zelo, um desejo, um fervor de servir esse Deus com todo o seu coração. Acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto incrível. Números capítulo 16, versículo 45. E olha que incrível como era o profeta Moisés, como ele se portava diante de Deus. Acompanhe comigo. E diz assim: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Então, olha o que fizeram Moisés e Arão. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Vejam aqui, queridos irmãos, no momento que Deus está virado com o povo rebelde, Deus disse: saiam do meio dessa congregação, porque eu vou consumir com eles, eu vou destruir com eles, porque eles não me temem, eles não me respeitam, não me obedecem. E qual foi a reação de Moisés? Olha a reverência de Moisés diante de Deus. E não foi só essa vez aqui. Quase todas as vezes que Deus aparecia, ele se colocava diante de Deus dessa maneira. Se jogava rosto em terra. E vemos aqui que ele intercede, manda Arão interceder pelo povo, como dissemos na primeira maneira de identificar um verdadeiro profeta, como é a vida desse verdadeiro profeta, um intercessor. O verdadeiro profeta, o verdadeiro servo de Deus, ele tem reverência por esse Deus. Ele entende que esse Deus é grandioso e ele se prostra rosto em terra. Ele quer fazer o melhor por esse Deus. Acompanhe comigo mais um grande profeta que também tinha muita reverência diante de Deus. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Daniel capítulo 6, versículo 10. E olha que incrível esse texto do profeta Daniel. E diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Vejam aqui, queridos irmãos, diante de um decreto de morte que foi assinado, já com a intenção de condenar Daniel, porque ele era um homem justo e reto e íntegro. Não tinham do que acusar Daniel e sabiam que se fizessem esse decreto, Daniel não deixaria de servir o seu Deus, o Deus verdadeiro. E quando ele soube que o decreto estava assinado, ele foi, se pôs diante da sua janela e orou. 3 vezes ele orava por dia, como ele costumava fazer. Ele sempre fazia isso. Daniel tinha reverência por esse Deus. Daniel tinha um zelo por esse Deus.
Ele necessitava de estar na presença de Deus, porque ele sabia que o poder vem de Deus para que ele pudesse fazer a vontade do Pai, não cair em pecado, vencer aquela terra onde ele vivia, que era uma terra pagã. E por isso ele estava de joelhos diante de Deus, prostrado, 3 vezes ao dia, orando não somente por ele, mas também pelo seu povo. Que incrível, queridos irmãos, como é a vida de um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, primeiro, ele intercede pelo seu povo, porque ele ama o seu povo. Segundo, esse verdadeiro profeta, ele tem um zelo por Deus. Ele quer cuidar das coisas de Deus. Ele tem reverência por esse Deus. Hoje, muitos de nós oramos de qualquer jeito, estamos na presença de Deus de qualquer jeito. Não temos mais reverência por esse Deus, que é grande, que é santo, que é puro. Temos que aprender com esses grandes profetas, com esses grandes servos de Deus. Porque agora eu vou te mostrar um caso também de uma serva que entendia isso, que era zelosa, que depois que ela se entregou, ela agia com reverência diante de Deus. Acompanhe comigo na sua Bíblia, no livro de João, capítulo 11, versículo 32. Maria Madalena, acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus, e diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, olha, Jesus estava parado na entrada da cidade e Maria foi até lá. Quando ela viu Jesus, naquele momento ali Jesus veio para ressuscitar a Lázaro, irmão de Maria. Quando ela viu Jesus, olha o que ela fez, queridos irmãos. Lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Olha qual foi a primeira reação de Maria ao ver Jesus Cristo. Ela não foi abraçá-lo, ela não foi cumprimentá-lo com um beijo, ela se jogou diante dos pés de Deus, como um ato de reverência, reconhecendo que Ele era o Deus Todo-Poderoso, que já havia curado e já havia transformado a vida dela. Ela tinha um zelo por Deus, e por isso a palavra de Deus diz que Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta, porque eles eram zelosos, eles eram entregues totalmente a Jesus, eles amavam a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, se você está aprendendo com a palavra de Deus, se o Espírito Santo está falando ao seu coração, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe o seu like porque isso ajuda demais no crescimento do canal, e vamos juntos espalhando essa mensagem para o mundo todo. E a terceira coisa que presenciamos na vida de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro servo de Deus, é que ele é um homem ou uma mulher de obediência. Acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto incrível da palavra de Deus, que encontramos em Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2. Olhe comigo essa passagem reveladora, incrível e poderosa da parte do nosso Deus, queridos irmãos. E diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Vejam, queridos irmãos, que história incrível essa da parte do nosso Deus ao seu e ao meu coração. A obediência é uma grande característica de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro servo de Deus. Abraão aqui, Deus chama ele e diz que ele seria uma grande nação. Deus então lhe promete um filho da promessa, já sendo Abraão muito velho e Sara, sua mulher, também muito velha. E Deus diz: somente confie em mim que você terá o filho da promessa. E depois que Adão tem esse filho, coloca o nome de Isaque, Deus coloca então Abraão à prova.
e diz: vai e sacrifica o teu filho, o teu único filho a quem amas. E Abraão pegou, se levantou, pegou a lenha, arrumou todas as coisas e partiu com seu filho. Vejam, queridos irmãos, um ato grandioso de obediência. Abraão levou 3 dias para chegar nesse lugar, e eu creio que nesses 3 dias ele foi orando e pensando se realmente aquela era a vontade de Deus. Mas Abraão, um servo de Deus, ele conhecia a voz de Deus. E ele entendeu o que era para fazer isso. E ele creu, diz a palavra de Deus, que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar o seu filho. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus! Olha a obediência do servo Abraão. Já antes, no capítulo 12, Deus chama ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. E Abraão somente obedeceu. Grandes homens, profetas, servos de Deus são pessoas obedientes. Não importa o que aconteça, não importa qual é a situação. Noé também foi obediente a Deus. Quando Deus diz: faz a arca num lugar que não tem chuva, porque eu vou mandar chuva para destruir a terra. Elias também foi obediente a Deus. Daniel foi obediente a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, companheiros de Daniel, também foram obedientes a Deus, preferindo a morte do que se ajoelhar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor fez. Vejam, queridos irmãos, grandes homens são homens de obediência. Obedecem a Deus. Entendem que é Deus que está falando e colocam em prática aquilo que Deus manda. Não importa o que seja, não importa se vão morrer. Eles somente obedecem. E se nós quisermos ser verdadeiramente servos, discípulos de Deus, precisamos ser obedientes. Mas como saber qual é a voz de Deus, qual é a voz do inimigo, qual é a própria voz da minha mente? Como saber? Como Abraão sabia? E aí vem o 4º passo, queridos irmãos. A 4ª maneira de identificarmos como é a vida de um verdadeiro profeta é: esse profeta ou esse servo de Deus, ele é amigo de Deus. Ele tem intimidade com Deus. Esse profeta verdadeiro ou esse servo verdadeiro, ele não se contenta somente em orar, somente em pedir e agradecer. Ele tem uma vida íntima ao lado de Deus. Ele tem um relacionamento com Deus. Ele conhece a Deus profundamente. Ele sabe quando é Deus que está falando à sua mente. E vemos na palavra de Deus grandes profetas que faziam isso. Enoque foi um. A palavra de Deus nos diz que Enoque andava com Deus e por isso foi tomado aos céus. Noé foi outro. A palavra de Deus diz que Noé era um homem reto, íntegro e que andava com Deus. Andar com Deus, queridos irmãos, quer dizer ser amigos de Deus, é estar ao lado dele todo o tempo. Não é somente orarmos para pedir alguma coisa ou para agradecermos, é conhecermos a Deus profundamente. Acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto incrível de Abraão tendo uma conversa com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Acompanhe comigo como é um relacionamento de verdade entre nós e Deus. Abraão, ele tinha esse relacionamento com Deus. Veja, ele diz assim: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão, ainda ele se chamava Abrão, numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão, e o teu galardão será sobremodo grande. Deus prometeu para Abrão ali no caso, que o galardão dele seria grande. E olha o que Abrão fala para Deus. Vejam bem, queridos irmãos. Respondeu Abrão: Senhor Deus meu, que haverás de me dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim o Senhor não me deu descendência nenhuma, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro.
Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém, queridos irmãos? Vejam nesses poucos versículos como era o relacionamento de Abraão com o nosso Deus. Deus disse a Abraão: o teu galardão será sobremodo grande, eu vou te abençoar. E Abraão fala o que para Deus? Ele abre o coração dele, ele falou o que ele estava sentindo naquele momento, que não era algo muito bom, porque ele não estava confiando muito em Deus naquele momento, porque ele já era velho, sua esposa já era velha. E ele abre o coração e fala isso para Deus: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Na verdade, o meu descendente vai ser um servo meu, porque a mim o Senhor não me concedeu descendência ainda. O Senhor me prometeu, mas ainda o Senhor não me deu aquilo que o Senhor me prometeu. Vejamos, queridos irmãos, que Abraão foi sincero com Deus. Ele colocou diante de Deus aquilo que estava passando dentro do seu coração. Isso é ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus é falar todos os nossos sentimentos para Deus. É abrir o nosso coração a Deus. Eu vou te dar um exemplo. Se você teve uma noite péssima, não dormiu nada bem, e aí você acorda de manhã e fala para Deus: Senhor, te agradeço por mais um dia de vida, obrigado pela noite, Pai. Será que você vai estar sendo sincera com Deus? O certo era nós falarmos assim para Deus: Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor me concedeu, eu te louvo e te agradeço. Mas quero dizer a ti, Pai, a minha noite foi péssima, a minha noite foi horrível, eu não dormi nada bem, Pai. E por causa disso hoje não estou me sentindo tão bem. Que o Senhor possa mesmo assim continuar ao meu lado nesse dia, mas que o Senhor possa abençoar a minha próxima noite, Pai, para que eu consiga dormir melhor, para que eu acorde bem, mais animado e disposto para estar na Tua presença. Vejam, queridos irmãos, a diferença dessa oração para a primeira, desse agradecimento para o primeiro agradecimento. A sinceridade. Conversar com Deus como nós conversamos com pessoas que nós amamos, com pessoas que nós convivemos, com pessoas que nós confiamos. Deus, ele não procura servos. Deus, ele procura amigos. É isso que Deus mais procura nos dias de hoje. Ele quer que nós sejamos amigos dele. Ele quer que nós compartilhemos tudo com ele. Se tem alguma coisa que está nos machucando, nos deixando ansioso, nervoso, ele já sabe. Mas ele quer que a gente vá até ele e abra o coração. Coloque diante dele a situação. Porque assim nós teremos mais relacionamento. Assim estaremos mais perto desse Deus. Assim a nossa fé vai aumentar. A nossa confiança vai aumentar. Você entende, queridos irmãos? Porque precisamos ser amigos de Deus. E Deus quer ser seu amigo. Deus quer ser meu amigo. E um verdadeiro profeta e um verdadeiro servo de Deus, ele é amigo de Deus. E a quinta coisa que nós identificamos na vida de um verdadeiro profeta é: ele vive para preparar um povo para a volta de Jesus. Acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto incrível, revelador e muito importante da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim, Efésios capítulo 4, versículos 11, 12 e 13, e diz assim: e ele mesmo, ele está falando aqui de Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, esse daqui são os dons que Deus deu, o dom de ministério, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao olha para que serve o serviço que Deus deu para essas pessoas. Estamos falando aqui especificamente do profeta. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Amém, queridos irmãos?
A quinta característica que demonstra como é a vida de um verdadeiro profeta: ele vive para levar um povo até o céu. Ele vive para preparar um povo para a volta de Jesus Cristo. Foi para isso que ele recebeu este dom espiritual do próprio Jesus, para a edificação do corpo de Cristo, para conduzir os santos a chegarem ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Veja que importante esse texto, queridos irmãos. O quão a gente precisa hoje de conhecer a Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, não vamos entrar no reino dos céus. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é o bom pastor. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu dos céus. Sem Jesus Cristo não vamos herdar o reino dos céus. E o trabalho do profeta é conduzir um povo até Jesus Cristo, para que cheguem ao pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que não sejam mais como meninos agitados, levados por qualquer vento de doutrina, e assim se tornem santos, e assim se tornem um povo consagrado, firme, alicerçado, enraizado em Jesus Cristo. É para isso, queridos irmãos, que serve esse trabalho do profeta, porque é um trabalho, é um serviço, é um dom que Deus deu. Então, a primeira característica de um verdadeiro profeta, ele é um intercessor. A segunda, ele tem reverência e um zelo por Deus, tanto o profeta como o verdadeiro servo de Deus. Terceiro, ele é uma pessoa obediente, obedece a Deus em tudo. Quarto, ele é amigo de Deus, tanto o profeta verdadeiro como o servo de Deus. E quinto, esse daqui sim só para o profeta, porque esses dons aqui que foi Jesus Cristo que deu, é dons de ministério, são pessoas que são chamadas para ser profetas. Mas eles têm essas características que nós vimos antes desse último aqui, que é preparar um povo para a volta de Jesus Cristo. E assim, queridos irmãos, identificamos as 5 características de um verdadeiro profeta, de como é a vida de um verdadeiro profeta. Quão bom é aprendermos a palavra de Deus. Quão bom é sairmos do erro, sairmos do engano, conhecermos a verdade para podermos ser libertos, tirarmos lições para as nossas vidas. Você deseja ser um servo verdadeiro de Deus, um verdadeiro discípulo de Jesus, fervoroso, diligente, esforçado, obediente, zeloso, reverente, amigo de Deus, um homem de intercessão? Você deseja ser isso? Eu também desejo. Então vamos orar juntos. Bom Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque Tu é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus, por mais o estudo dessa noite. Obrigado, Senhor, por aprendermos aqui 5 coisas que estão presentes na vida de um verdadeiro profeta e 4 delas na vida de um verdadeiro servo. Vimos aqui, Senhor, que os verdadeiros profetas e servos são obedientes a Ti, são zelosos, são reverentes, são Teus amigos, são pessoas intercessoras que oram pelas pessoas porque amam o Teu povo. Nós também, Pai, precisamos preparar o caminho para a Tua volta. Nós também temos esse serviço. Mas muitos de nós não fomos chamados para ser profeta. Mas um profeta de verdade, ele tem essas 5 características que nós vimos na Tua palavra. Mas para nós que não somos profetas, o meu pedido é: nos torne pessoas fervorosas, pessoas zelosas na Tua obra, pessoas que têm reverência diante de Ti, Pai, porque Tu és santo e Tu é puro. Nos torne pessoas obedientes. Nos ajude a querer ser Teus amigos, ter um relacionamento contigo de sincero, verdadeiro, conhecer o Teu caráter. Nos torne pessoas de orações, que possamos orar por nós, pela nossa família, pelo Teu povo que está desacordado. E que nós possamos preparar o caminho para a Tua volta. Possamos nos consagrar e levar essa mensagem para o mundo todo, Pai. Eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, se o Espírito Santo falou seu coração, tudo que eu te peço é: se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like,
compartilhe, comente, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Meus queridos e amados irmãos, uma boa noite a todos, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus.